Aqui nós temos uma comparação dos comandos do Windows e dos comandos do Linux. Nessa janela aqui da esquerda, eu tenho um prompt de comando do Windows, aquela janelinha preta. Você clicando em iniciar e executar, digitando CMD, ela aparece. E aqui eu tenho um prompt Linux chamado Shell. Na verdade aqui é um POSIX, e o Linux ele funciona com essas mesmas características. Aqui é o Cygwin, que nós já ensinamos a instalar, e agora nós vamos ver como usar, comparando com o Windows. Numa invasão, se você fizer a invasão do Windows, você vai encontrar este prompt como shell, e se for uma invasão em um sistema Linux, você vai encontrar um prompt parecido com este, podendo ser, em vez de um dólar, um sinal de tralha. Então vamos criar um diretório. Vamos criar um diretório aqui no Drive C. Criação de diretório, MD. O diretório vai ter o nome teste. Criou-se o diretório. Aqui no Linux, o comando é mkdir e o nome. Foi criado um diretório. Um no Linux, outro no Windows. Se você quiser remover esse diretório, no Windows, RD, nome do diretório. Foi removido. No caso do Linux, rmdir, nome do diretório. Foi removido. Conforme a janela vai ficando cheia de comandos, é bom limpar a tela. No Windows, CLS. No Linux, clear. Comando date funciona tanto em um como no outro, exibindo a data do sistema. Às vezes você precisa procurar um determinado arquivo e não sabe onde está. No Windows, dir, o nome do arquivo, /s. No Linux, fund e o nome do arquivo. Nesse caso aqui, o arquivo ele realmente não existe aqui para o Linux, ele não está escalado. E no caso aqui, o Windows continua procurando. Como ele está procurando em todo o disco rígido, e é um disco rígido bem grande, ele pode demorar um pouco. Agora vamos criar um diretório e entrar no diretório. mdtest criou, cdtest entrou. No caso do Windows, tanto faz digitar em letra minúscula ou maiúscula. Já para o Linux, você tem que manter as letras minúsculas e, quando for o caso, utilizar as letras maiúsculas. Criação do diretório no Linux. Estas regras não servem para o Cygwin. O Cygwin aceita maiúscula e minúscula. Mas no Linux você tem que manter minúscula, e se o nome do diretório tiver a letra maiúscula, você tem que digitar corretamente. Então, mkdir teste. Para entrar no diretório, cd teste. Aqui nós já sabemos que a partir do raiz nós estamos no diretório teste.
E aqui, a partir do disco C, que é o raiz, estamos também no diretório teste. Para exibir o conteúdo deste diretório, dir. Não tem nada. E aqui, para exibir, ls. Também não tem nada. Esta é uma amostra das diferenças de comandos entre o Windows e o Linux. Numa invasão, você precisa conhecer estes comandos. Comandos de cópia, comandos de edição, comandos de mover e remover diretórios com programas. Tanto um sistema Windows quanto o Linux possuem sistema de ajuda. Digitando help, você tem uma série de comandos que você pode experimentar. Alguns destes nós já vimos: cd, cmd, date, del, dir, fund. E da mesma forma, aqui no sistema Linux, você tem o help com os comandos que você pode utilizar. São muitos comandos, nem todos são necessários no dia a dia, quer dizer, tem comandos que o uso é muito específico, e é você que deve definir qual é a lista de comandos que você vai precisar. Então, de início, você pode fazer como eu estou sugerindo, abrir duas janelas, fazer o comparativo, e havendo dúvidas, você tanto pode consultar no Google sobre algum comando, como pode entrar em contato conosco no grupo do Yahoo e tirar esta dúvida.